Fala pessoal, começando mais um Aê Yuri, e hoje o nosso tema é muito importante, mas polêmico, o meu projeto de lei pelo passaporte da vacina em Petrópolis. Só que antes da gente conversar, quero que vocês conheçam, enfim, o nosso gabinete, o gabinete do Mandato Popular aqui na Câmara Municipal. Tá aqui, ó, nossas pautas, nossos símbolos, e queria que vocês conhecessem mais de perto. Antes disso, curte, compartilha, que está começando o Aê Yuri. Aê, Yuri! Pessoal, antes de tudo, lembrar que a pandemia não passou. A vacinação tem avançado nos municípios, apesar de Bolsonaro. Eles tentam divulgar aí que em números absolutos o Brasil é um dos países que mais vacinou. Mas quando você pega a proporcionalidade perante a nossa população, nós estamos lá atrás no ranking, como vocês podem conferir. Isso quer dizer que, apesar de Bolsonaro, o SUS tem vencido. E o SUS, a partir das suas autoridades sanitárias, também tem dado muitas orientações para que, nesse novo momento da pandemia, de algum tipo de flexibilização, a gente possa se readaptar. E daí vem a proposta do passaporte da vacina. Essa proposta do passaporte da vacina já aconteceu em várias cidades. Algumas por meio de decreto do prefeito local, outras por projeto de lei como eu estou propondo aqui em Petrópolis, mas no escopo geral isso é algo que tem acontecido em vários municípios, porque ajuda demais no controle sanitário e na transmissão, garantindo segurança para as pessoas que estão aí ganhando mais confiança em frequentarem locais públicos. Então eu vou explicar como é que funciona o nosso projeto para que meia dúzia de desavisados da internet não tente fazer crítica sem entender qual é a nossa proposta. Ou pior, para que nenhum bolsonarista ou negacionista não tente dizer que o nosso projeto não tem cabimento ou não deveria ser aprovado. Então vamos lá. Essa proposta do passaporte da vacina, ela se desdobrou em várias formas nessas tantas cidades que estão apresentando. A nossa proposta é inspirada na da cidade do Rio de Janeiro, que foi o decreto feito pelo prefeito da cidade. E o que a gente fala? Que em alguns locais públicos, na verdade, todos esses que juntam pessoas, que acontece algum tipo de aglomeração, mesmo respeitando as medidas sanitárias, é necessário que a pessoa que está ali presente, que quer usufruir desse local, demonstre que está vacinada. Só que você pode perguntar, pô Yuri, mas como é que isso vai funcionar? Eu vou dizer. Primeiro, os locais que a gente indica são academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico, clubes sociais, estádios ou ginásios esportivos, cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, lugar de recreação infantil e até pistas de patinação. Atividades de entretenimento, como eventos e shows, além de locais de visitação turística. Esse então é muito importante, já que locais de visitação turística recebem pessoas de vários outros lugares, várias outras cidades e até mesmo estados. Além disso, também aponta para que conferências, feiras comerciais, convenções e principalmente casas de espetáculo, bares e restaurantes tenham que exigir da pessoa que estará ali tentando adentrar nesse local ou participar desse evento a comprovação do passaporte da vacina. Yuri, mas como é que funciona esse passaporte? É algo bem simples e fácil das pessoas poderem colaborar. Primeiro tem um aplicativo do Conect SUS, disponível para todo mundo, que ele já traz para você a possibilidade de no celular mostrar a que pé está seu processo de imunização. Segundo, que você pode apresentar também o papel, o cartão físico, que você, no ato da imunização, também recebe essa comprovação. Aí você pode perguntar, pô Yuri, mas eu tomei a primeira dose e não tomei a segunda ainda. Se está no prazo entre a primeira e a segunda dose, você está correto no seu esquema vacinal. Você não está atrasado ou você não está burlando o processo completo. Então isso vai te deixar apto a entrar no local, porque o próprio aplicativo e o próprio cartão físico já demonstram se você está de maneira correta no calendário que está estipulado pelas autoridades de saúde. Yuri, eu tomei a primeira dose, passou a minha segunda dose. Aí você não está cumprindo o que o esquema vacinal pede. E aí sim, você seria impedido de entrar nesse local. Na verdade, para deixar mais claro ainda, você não seria impedido. O que acontece é que se você estiver num local com a sua vacinação atrasada ou sem vacinação, claro, respeitando o calendário da cidade, gente, sempre vou focar,
você pode receber uma penalidade, uma multa de R$200 e o estabelecimento, por não ter feito o controle correto, recebe uma multa de R$500. Então, a nossa proposta vem para fazer o quê? As pessoas que estão buscando mais segurança e confiança para justamente acessar esses locais, o que ajuda inclusive no aspecto social e econômico, o convívio, com as medidas sanitárias sendo cumpridas, para que essas pessoas se sintam seguras, sabendo que ali ao lado delas está todo mundo correto com a sua vacinação. Ou totalmente vacinado, com o esquema vacinal completo, ou tomando a primeira, esperando a segunda e todas as outras possibilidades que o calendário da vacina coloca. Então o passaporte da vacina, além de uma proteção individual, é também, antes de tudo, uma garantia de proteção coletiva. É claro que só a vacinação não resolve o nosso problema. As autoridades em saúde e os infectologistas continuam apontando que, obviamente, nesses lugares e nesses eventos, todas as outras medidas sanitárias precisam continuar sendo cumpridas. O distanciamento necessário, o uso de máscara e também o uso do álcool 70. Eu sei que nós estamos num momento de mais de 1 ano e meio de pandemia que todo mundo acaba dando uma escorregada, todo mundo acaba dando um mole sobre as questões de proteção e isso pode parecer até meio hipócrita. Ah, mas fulano fala isso e já foi visto sem máscara. Ah, ciclano diz que tem que ter vacina, mas faz churrasco em casa. A gente não está aqui para fazer esse debate de fulanizar o problema. A gente está falando de seres humanos que às vezes erram e descumprem por impaciência ou por uma irresponsabilidade momentânea, o que é orientado do ponto de vista sanitário, que até mesmo essas pessoas precisam cada vez mais serem lembradas. E é por isso que a gente reforça as medidas, e é por isso que a gente cria propostas como a do passaporte da vacina, porque elas trabalham a ideia do engajamento social, que é algo que todas as organizações de saúde, principalmente a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem indicado como um caminho para superar a pandemia. Porque o engajamento social é o quanto que a população está entendendo o processo que está vivendo. E esse processo, ele é pedagógico. E para ser pedagógico, ele precisa também, na urgência em que a gente vive, onde estão morrendo ainda pessoas e tem muito negacionismo, de ações como essa. Ações que criam sanções para as pessoas que não estão entendendo o momento que a gente vive. Então, todas essas iniciativas, seja ficar lembrando das medidas sanitárias, seja apontar para ações de governo por efeito de lei, como é a nossa proposta do passaporte da vacina, elas contribuem para o entendimento da sociedade do quanto é importante fazer tudo que estiver disponível para vencermos a pandemia de Covid-19. A vacina, a máscara, o álcool 70, o distanciamento e, principalmente, a informação. Tem também aqueles que criticam, e eu estou sempre aí para debater, para falar na boa. O que eu não vou fazer é ficar debatendo com o negacionista, porque aí não é uma discussão, não é uma busca por solução para que a gente possa viver melhor na nossa cidade. São simplesmente pessoas que escutam o idiota do presidente da República, que não quis trazer vacina, que falou que vacina não funcionava, que atrasou a vacina o quanto que pôde, inclusive nessa presepada que fez aí no 7 de setembro, deixou de entregar 2,4 milhões de doses, enquanto o povo ainda carece dessas vacinas. E você percebe que tem gente que simplesmente quando vê uma proposta como essa, sem entender, já aponta o dedo porque precisa continuar no lado do negacionismo. Eu não quero falar para essas pessoas, porque essas pessoas estão atrasadas na história e estão com os olhos fechados e os ouvidos tapados. Eu quero conversar com você, que às vezes não entendeu muito bem qual é o objetivo do que eu estou propondo e pode trazer críticas construtivas para o nosso projeto. E aí concordar ou não concordar. Mas o primeiro ponto que colocam é sobre a questão da liberdade individual. Na verdade, isso é muito usado até por esses negacionistas, que acham que a liberdade individual deles sobrepõe a qualquer outro tipo de liberdade, principalmente a coletiva. Eles são os únicos indivíduos no mundo, então não conseguem ter um pensamento de conjunto de sociedade. Mas enfim, isso já está até pacificado pelo STF e as grandes cabeças do direito constitucional brasileiro também já possuem uma posição muito bem dada quanto a isso, que é o seguinte: não existe no direito o direito absoluto. Em resumo, um direito não pode se sobrepor ao outro. O direito tem que ponderar. E nessa ponderação, essa dita liberdade individual de não se vacinar e de não ser impedido de entrar no local por não estar vacinado não pode superar, não pode se sobrepor
ao direito coletivo, ao interesse público da saúde, no qual precisamos criar condições seguras. Quer mais um exemplo? Porque eu sei que a cabeça embola nessas coisas. Você pega uma pessoa que é foragida da justiça. O que acontece? A imprensa e os órgãos de polícia e de justiça divulgam a foto dessa pessoa. Essa pessoa poderia argumentar, mas e o meu direito de imagem? O direito de imagem dessa pessoa que está em conflito com a lei, ou até mesmo já é um criminoso, não pode se sobrepor ao direito à informação da população e de toda a coletividade de que aquela pessoa pode ser um risco às nossas vidas. Deu para entender? Outra coisa importante de ressaltar, e eu já falei disso aqui no início do vídeo, nós não estamos dizendo que isso é a grande salvação da pandemia. É apenas mais uma medida que dialoga com outras para que a gente possa superar isso tudo, perdendo menos vidas. Porque a gente não quer mais perder vidas como estamos perdendo. Isso quer dizer o seguinte, que dados da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, já comprovaram que 4 a cada 10 cidades do Brasil estão tendo dificuldade de completar o esquema vacinal na sua população. Isso quer dizer atraso para as pessoas tomarem a segunda dose, ou pior, a pessoa toma a primeira dose e nem volta. E até mesmo uma terceira situação, que a pessoa não toma nem a primeira, nem a segunda ou a dose única. A pessoa simplesmente não vai e não está nem aí para a sua saúde ou dos outros. É claro também que tem muita ignorância, muita falta de informação e infelizmente, com os negacionistas e com as fake news, tem gente boa, gente legal, trabalhadora que às vezes é enganada e não vê a importância da vacinação. Por isso que medidas como a nossa ajudam nesse processo de conscientização e engajamento. E uma prova disso é o que aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, e está no noticiário de várias cidades, que quando criaram medidas do passaporte da vacina, muita gente que não tinha tomado a primeira dose foi buscar a primeira dose. Muita gente que estava atrasada na segunda dose foi buscar a segunda dose. Ou seja, medidas como essa ajudam para que a gente avance na vacinação de todas as pessoas. E para além disso, existem estudos em elaboração, em debate com a comunidade científica, mas que já demonstram fortes indícios de que a própria vacina, o próprio processo de imunização, ele diminui a transmissibilidade. Ou seja, quanto mais pessoas vacinadas, ou com seu esquema vacinal completo, primeira e segunda dose ou dose única, menos chance essa pessoa tem de transmitir e menos chance a outra pessoa tem de receber essa transmissão. Você pode acompanhar aqui, algumas vacinas já indicam até 67% de chance de queda de transmissão. Outros estudos demonstram que um grupo não vacinado e um grupo vacinado mostram diferentes números e percentuais de contágio e de chance de contágio, até porque os sintomas graves tendem a sumir com a vacinação e isso faz com que a pessoa transmita menos. Existem estudos que mostram, até mesmo com pessoas que moram na mesma casa. Então a vacina, além de nos ajudar individualmente, ela ajuda a frear essa transmissibilidade. É claro que ainda transmite, por isso que a gente tem que defender todas as medidas de proteção, só que é mais um grande passo para que a gente possa superar isso. E por fim mesmo, pessoal, isso ajuda o próprio comércio, isso ajuda o próprio retorno das atividades culturais e de eventos, porque quanto mais a gente criar barreiras de proteção para a vida das pessoas e segurança que dê, do ponto de vista sanitário, mais confiança para que a gente possa minimamente voltar para as atividades que estávamos acostumados antes da pandemia, tudo isso colabora, tudo isso contribui. E o nosso projeto vem nesse sentido também. Além de uma medida de saúde, uma medida de conscientização, é também uma ajuda para que esse retorno, essa flexibilização que tem que ser feita com muito cuidado, tenha mais formas de ser bem feita, dando um aspecto social e econômico também para a nossa proposta. Sendo assim, pessoal, espero ter esclarecido. Quem tiver pergunta, pode colocar aqui nos comentários do Instagram, Facebook, YouTube. Tem todas as formas possíveis de contato com o nosso mandato popular e isso vai ser discutido em plenário também. Esse projeto precisa passar nas comissões aqui da casa. Tem a CCJ, que analisa se é constitucional, e claro que é. Estou trazendo aqui uma proposta muito bem feita do ponto de vista jurídico. Tem a Comissão de Saúde, que vai ver a sua pertinência, que não preciso mais falar do que eu já falei aqui, é uma questão óbvia, e depois vai para o plenário para que os 15 vereadores votem. E eu conto com o apoio de vocês, porque acredito que agora que eu expliquei melhor a nossa ideia, muita gente vai defendê-la, porque é pela vida, é pelos princípios de defesa da saúde e principalmente pela nossa
proteção, porque a gente quer voltar a estar junto. Mas esse estar junto tem que ser de maneira segura e responsável. Um beijo, continuem conosco. Aê, Yuri, até o próximo. Peraí, acaba não. Viva o SUS e fora Bolsonaro. Aê, Yuri!